Olá, eu sou Caio e hoje vamos falar sobre o tempo. Esse conceito que rege nossas vidas, mas que talvez não seja exatamente como pensamos. O tempo pode ser uma ilusão, uma construção da nossa mente ou até mesmo algo maleável, capaz de ser dobrado e manipulado. Existem teorias que desafiam tudo o que acreditamos sobre ele, sugerindo que passado, presente e futuro coexistem, ou que viajar no tempo pode ser não só possível, mas inevitável. Hoje, vamos explorar as 10 teorias mais intrigantes sobre o tempo. E você pode acabar descobrindo que a realidade é muito mais estranha do que imaginamos. O tempo. Sempre pensamos nele como um rio, fluindo do passado para o futuro, levando tudo com ele. Mas e se essa ideia estiver errada? E se o tempo não estiver passando? E sim já estiver todo escrito? Essa é a teoria do universo bloco. Segundo ela, passado, presente e futuro não são momentos distintos, mas partes de uma única estrutura imutável. Cada instante da sua vida já existe, fixo no tecido da realidade, como um quadro congelado no espaço-tempo. Você não está realmente se movendo pelo tempo. Apenas tem a ilusão de mudança, como se folheasse as páginas de um livro que já foi escrito. Seu destino, suas escolhas, tudo já está lá. Você apenas ainda não leu as últimas páginas. Mas se tudo já está determinado, onde fica o livre-arbítrio? E, mais importante, será que realmente estamos vivendo ou apenas percorrendo um caminho inevitável, sem nunca poder escapar? Imagine encontrar um livro com todo o conhecimento do universo e, ao viajar para o passado, você o entrega a alguém que o copia e publica. Séculos depois, esse mesmo livro chega até você. Mas quem o escreveu? O paradoxo de Bootstrap desafia nossa compreensão de causa e efeito. Um objeto, uma ideia, até mesmo uma pessoa, podem surgir sem uma origem real, apenas circulando no tempo, sem nunca ter sido criados. Um violino que sempre existiu, uma invenção sem inventor, um nome sem primeiro dono. Como algo pode simplesmente ser? Se informações podem se reciclar no tempo, então o passado pode ser escrito pelo futuro. Mas se o futuro molda o passado, será que somos realmente os autores da nossa própria história? Ou estamos apenas seguindo um roteiro que ninguém nunca escreveu? Você entra em uma máquina do tempo, volta décadas no passado e encontra seu próprio avô antes de ele conhecer sua avó. Um pensamento sombrio atravessa sua mente. E se ele nunca tiver filhos? Você impede o encontro, muda o destino. E de repente, um paradoxo nasce. Se ele nunca teve filhos, então seu pai nunca nasceu. E se seu pai nunca nasceu, então você nunca existiu. Mas se você nunca existiu, quem voltou no tempo para impedir o encontro? O paradoxo do avô desafia toda a lógica da causalidade. O tempo deveria ser fixo, mas se pudermos alterá-lo, como ele se reorganiza? O universo se ajustaria para evitar o paradoxo? Ou sua própria existência se apagaria, como se nunca tivesse acontecido? O tempo, ele nos cerca, nos aprisiona, nos governa,
Desde o momento em que nascemos, sentimos seu peso. Vemos o sol nascer e morrer, contamos os segundos, os anos. Mas e se tudo isso for apenas uma ilusão? Einstein já dizia: passado, presente e futuro são apenas construções da nossa mente. Se isso for verdade, então o que chamamos de agora não é nada mais do que uma fração de um todo já existente. Imagine que o tempo não se move, que ele não escorre como areia em uma ampulheta. E se tudo já aconteceu? O momento em que você nasceu, o momento em que você morrerá, tudo já está lá, fixo como quadros em um filme. Você apenas os percebe em sequência, como se estivesse folheando as páginas de um livro. Mas e se você pudesse virar essas páginas fora de ordem? O que aconteceria se pudesse ver seu próprio futuro? Ou pior, e se o destino já estivesse selado e não houvesse nada que você pudesse fazer para mudá-lo? Se o tempo é uma ilusão, então o que somos nós? Apenas viajantes perdidos em uma narrativa já escrita, sem nunca perceber que o final da história já foi decidido? E se tudo o que você fez até agora não fosse apenas consequência do passado, mas também do futuro? E se as decisões que você ainda não tomou já estivessem moldando o presente? A teoria da retrocausalidade sugere que o futuro pode influenciar o passado, como um eco vindo de um tempo que ainda não aconteceu, guiando cada passo que você dá. Experimentos quânticos já mostraram algo perturbador. Uma partícula pode ter seu estado alterado antes mesmo de ser medida, como se a escolha do observador viajasse pelo tempo e moldasse a realidade que já aconteceu. Mas se isso for verdade, quantas das suas escolhas foram realmente suas? E quantas foram apenas ecos de algo que ainda está por vir? Se o futuro já interfere no presente, então estamos realmente caminhando para ele, ou apenas seguindo um roteiro que já foi escrito, por aquilo que ainda não aconteceu? O tempo é uma ilusão, mas não para todos. Para você, ele pode fluir como um rio tranquilo. Para outro, pode se esticar como um oceano sem fim. A dilatação temporal não é ficção, é física, relatividade. Quanto mais rápido você se move, quanto mais próximo estiver de uma imensa força gravitacional, mais o tempo se dobra ao seu redor. Se você viajasse perto da velocidade da luz, os segundos para você seriam anos para quem ficou para trás. Você poderia partir em uma jornada de apenas alguns instantes e voltar para encontrar um mundo que já não reconhece. Em torno de um buraco negro, o tempo se arrasta. Para quem observa de fora, você estaria congelado, preso no horizonte de eventos para sempre. Mas para você, tudo seguiria normalmente, até o infinito. Se o tempo pode ser dobrado, esticado e desacelerado, será que ele realmente existe da forma que imaginamos? Ou estamos apenas presos em nossa própria percepção limitada da realidade? Imagine um segredo, algo que nunca poderá ser descoberto. Agora, jogue esse segredo dentro de um buraco negro. Ele desapareceu, foi apagado da existência. A física diz que a informação nunca pode ser destruída. Mas buracos negros parecem desafiar essa regra.
tudo o que cruza o horizonte de eventos é sugado para um abismo sem volta. Nenhuma luz escapa, nenhuma mensagem retorna. Mas então, para onde vai a informação? Hawking sugeriu que ela poderia ser perdida para sempre, evaporando com o buraco negro. Mas isso criaria um paradoxo, um erro na própria estrutura do universo. Se a informação pode simplesmente desaparecer, então algo está errado com o que entendemos sobre a realidade. Alguns acreditam que os buracos negros não apagam a informação, mas a codificam, gravando-a na superfície como um holograma cósmico. Outros dizem que ela pode reaparecer do outro lado, em um novo universo, em outro tempo. Se os buracos negros guardam os segredos do universo, será que um dia conseguiremos lê-los? A realidade não é tão sólida quanto pensamos. No mundo quântico, partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Podem mudar seu estado sem uma causa aparente. Podem até mesmo influenciar o passado, antes mesmo de serem medidas. E se o tempo funcionasse da mesma maneira? A mecânica quântica sugere que o passado e o futuro podem estar entrelaçados, como fios invisíveis de uma tapeçaria cósmica. O que acontece agora pode alterar o que já aconteceu. O tempo pode não ser uma linha reta, mas um oceano turbulento, onde passado, presente e futuro coexistem. Se pudermos manipular essa estranha realidade quântica, poderíamos viajar no tempo sem paradoxos? Poderíamos existir simultaneamente em dois momentos diferentes? Talvez a viagem no tempo já aconteça ao nosso redor, nos níveis mais fundamentais da existência, mas ainda não conseguimos enxergá-la. E se o segredo para dobrar o tempo não estiver nas estrelas, mas no próprio tecido da realidade, bem diante dos nossos olhos? E se o tempo fosse um território proibido? Imagine civilizações avançadas, capazes de dobrar o tempo à sua vontade, mas que escolheram não fazê-lo. Não porque não podem, mas porque sabem que há algo aterrador à espreita. Na vastidão do cosmos, existe uma teoria chamada hipótese da floresta negra. Ela sugere que a vida inteligente permanece em silêncio, pois qualquer sinal pode atrair algo perigoso. Mas, e se o mesmo princípio se aplicar ao tempo? E se as civilizações que ousaram manipular o passado e o futuro simplesmente deixaram de existir, apagadas, caçadas ou devoradas por algo que se esconde nas sombras do tempo? Talvez seja por isso que nunca encontramos viajantes temporais. Talvez já tenham existido, mas aprenderam da pior forma que o tempo não gosta de ser perturbado. E nós? Será que algum dia quebraremos esse silêncio ou continuaremos presos na ilusão de que o tempo é seguro? E se o tempo fosse um organismo vivo, um fluxo invisível que se ajusta, se repara, se protege? Imagine que você volta ao passado para impedir um grande evento, uma tragédia, uma revolução, um nascimento. Mas, de alguma forma, o tempo encontra um jeito de manter seu curso. O evento acontece de outra maneira, por outros meios, mas sempre acontece. Isso é a hipótese da linha do tempo autorregenerativa.
um mecanismo oculto que impede que paradoxos destruam a realidade. Se alguém tentar mudar o destino, o próprio tempo se encarrega de corrigir o erro. Como uma maré infinita apagando pegadas na areia, como um quebra-cabeça que sempre se refaz, não importa quantas peças sejam movidas. Se isso for verdade, então o livre-arbítrio é apenas uma ilusão. E não importa quantas vezes tentemos mudar o passado, o futuro sempre encontrará um caminho para acontecer. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que tenha gostado dessa viagem pelo tempo e pelos mistérios do universo. Se esse vídeo te fez pensar, se trouxe algo novo para você, não se esqueça de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo mais conteúdos intrigantes para você. E se ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos sobre mistérios, ciência e teorias que desafiam a realidade. Ah, e me conta aqui nos comentários, qual dessas teorias ou paradoxos mais te deixou intrigado? Quero saber sua opinião. E se você curte esse tipo de conteúdo, já dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem muita coisa que vai te surpreender. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!